Bem, eu acho que todos nós temos saudades dos cinemas e dentro dos cinemas daquele gongo que nos chamava quando terminava o intervalo. Na ausência desse instrumento, às vezes é um pouco complicado fazer as pessoas voltarem à sala. Mas vamos começar e estou convencido que todos os que começarem a ouvir, mesmo ao longe, a voz do Francisco Seixas da Costa, viram logo ter connosco, de maneira que, Francisco, agradecendo-lhe muito, eu e o Francisco temos uma longuíssima amizade e é uma alegria grande estar aqui de novo com ele. Já não sei quantas vezes estivemos juntos nestas coisas, mas muitas, graças à grande generosidade dele. Muito obrigado, Francisco. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Eduardo, por este convite. Esta é uma revisitação dos dias de Trump que nós fazemos desde há vários anos. É uma espécie de anuário, no fundo, daquilo que tem sido esta experiência, e isto é feito graças à persistência, à teimosia e à paciência também do Eduardo Paz Ferreira. Eu ainda me lembro que a primeira vez que fizemos aqui esta reunião e esta discussão sobre o Trump, havia uma onda profunda de pessimismo que pousava sobre todos nós relativamente ao surgimento na política americana, com consequências à escala global, de uma figura daquele jaez. Havia dúvidas, havia, como digo, pessimismo, e na realidade quase tudo se confirmou. O Trump aí não nos desiludiu na maioria dos casos. Manteve, de facto, aquilo que era o perfil de tragédia que ia induzir à escala global. Talvez a única boa notícia foi a circunstância de não ter havido uma guerra global. Isto é, muitos pensavam na altura que o cenário normal de uma presidência Trump seria a indução de fatores que poderiam conduzir a um conflito à escala internacional. E aí os sinais de Trump são estranhos, são sinais que induzem algumas dúvidas e se é possível encontrar alguma linearidade naquilo que é a ação do Trump à escala internacional. Talvez seja possível reduzir isso à ideia de que ele explora alguns elementos de natureza conflitual que não deixam de ter a ver com a sua própria agenda interna nos Estados Unidos, mas que parece ficar e parar na soleira de um conflito global. Isto é, tudo aquilo que Trump tem vindo a assinalar no campo internacional não parece apontar para a sua disposição de entrar num conflito de escala alargada. Mas, portanto, quanto ao resto, praticamente em tudo não nos desiludiu. Eu devo confessar que às vezes tenho alguma dificuldade de olhar para estas coisas, porque na realidade, tal como o Paulo Pedroso há bocadinho referiu, nós somos tentados a um olhar europeu sobre uma realidade que é muito mais complexa e muito diversa da nossa. A realidade americana é uma realidade que depende de modos funcionais de articulação muito diversos dos nossos, e nós não deixamos e não conseguimos, a menos que tenhamos uma experiência americana que eu não tenho, não conseguimos ler essa realidade de acordo com a própria matriz interna que lhe dá a dinâmica. E por isso há muito de impressionismo da nossa parte no modo como olhamos a realidade americana e em particular como lemos esta mutação profunda que a realidade americana teve nestes últimos anos. E portanto eu não vou escapar a esse erro e a essa visão. Mas gostava de falar de 3 ou 4 pontos essenciais e o primeiro tem a ver com a destruição de alguma noção que nós tínhamos de que o processo de checks and balances que existia nos Estados Unidos era capaz de resistir à pressão de um presidente que forçasse e violasse, digamos, o próprio sistema. Tínhamos visto isso com Nixon, tínhamos visto mesmo o modo como a questão Clinton se colocou na altura em que teve lugar, e portanto pensávamos nós que existia uma massa crítica ao nível institucional que permitia travar derivas que levassem que a legitimidade profunda que um presidente americano sempre tem, e que os presidentes em regimes presidencialistas sempre têm, mas que apesar de tudo houvesse, digamos, travões. E esses travões manifestamente já não tinham existido no modo
como Trump assume a candidatura e a vitória dentro do Partido Republicano, e verificou-se que Trump consegue instrumentalizar todo o mecanismo de governo americano em seu favor e, mais do que isso, destruindo muitos dos fatores que nós na altura considerávamos serem, no ponto de vista institucional, independentemente do direito que o Presidente tem de nomear as suas pessoas, um elemento de controlo, tendo em atenção o que é o National Security Advisor, o que é o State Department, o que é o Departamento de Defesa. Tudo isso nós pensávamos que era possível funcionarem como elementos de contrabalanço daquilo que era o poder presidencial. Ora bem, Trump conseguiu uma domesticação completa do processo do seu pessoal, e quando se diz domesticação, o conceito é até ao fim, é doméstico, é família, é as pessoas que coloca à sua volta. Isso, para além de ser uma grande surpresa para um observador exterior, como somos nós, é manifestamente a prova de que o sistema americano está preparado para se deixar colonizar por esse tipo de tomada de poder quase personalizado. E aqueles livros que saíram sobre a Casa Branca mostraram, de facto, o caos em que aquilo funciona e a personalização profunda das medidas e das decisões que o processo tem. Volto a dizer, em certos momentos pensou-se que isso poderia, digamos, dar origem a um conflito à escala global e que o Presidente seria tentado a uma ação absolutamente irracional. Eu não sei se nós não teremos que aprender que há alguma racionalidade naquela irracionalidade de Trump. Uma racionalidade que pode ter a ver com a sua experiência como empresário, do seu modo de lidar com o adversário ou com o inimigo, até a própria contemporização com aquilo que parece à altura já ser incontemporizável. Vimos o caso da Coreia do Norte, vemos o caso da subida de tensão na discussão com a China e dos acordos que acaba por fazer, e depois vimos desaparecerem várias coisas como fatores de natureza contenciosa muito forte, como o muro com o México, toda a colocação em causa da NAFTA e depois o acordo final que acaba por ser feito em substituição da NAFTA, grande parte, ao que parece, em favor dos americanos. Portanto, há aqui um conjunto de lógicas que nós temos que aprender. Tomar Trump como um louco é uma coisa fácil e não devemos deixar-nos levar, como já aqui foi dito há pouco, pela caricatura. Há alguns elementos de racionalidade em relação a uma certa leitura da construção do poder americano que vêm com Trump. Agora, o que nós também verificamos, e isso já tinha acontecido no passado, é que perante uma divisão do Congresso americano, esquerda-direita, se assim se pode dizer, numa leitura europeia, mas muito radicalizada entre os democratas e os republicanos, estes fatores do checks and balance, como é, por exemplo, o processo de destituição, o processo de impeachment, não funcionam à luz daquilo que seria a sua própria racionalidade e estão muito divididos de acordo com essas linhas de fratura de natureza ideológica e quase clubística. E isso, naturalmente, diminui aquilo que seria, digamos, a credibilidade do próprio sistema para a sua própria sustentação. Aliás, ver-se-á isso proximamente, por exemplo, na discussão sobre a questão do poder, das limitações do poder do Presidente relativamente à utilização do uso da força, que é uma questão que está também em cima da mesa e em que a opinião pública também ela própria se divide neste aspecto. Na questão mais global, já aqui todos falámos, mas eu acho que vale a pena sempre lembrarmos que nós nos habituamos, independentemente da leitura que muitos possam ter relativamente ao próprio relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa, nós nos habituámos ao longo das últimas décadas a ter uma espécie de uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos baseado num conjunto de valores, em alguns dos quais quer alguns países europeus, mas em particular os Estados Unidos, se afastaram deles em grandes momentos, mas que no fundo padronizaram aquilo que é a sociedade internacional, quer em termos da matriz multilateral, baseada na ONU e na preeminência dos fatores multilaterais, quer até no cultivo, às vezes mais teórico do que prático, do favorecimento e do proselitismo em matéria de promoção da democracia, dos direitos humanos, etc. Os Estados Unidos, como é sabido, fizeram sempre uma gestão, eu diria, à la carte, deste seu compromisso com estes vários valores. O mundo, em particular durante o tempo da Guerra Fria, foi bastante acomodatício relativamente a isso.
Trump traz manifestamente uma leitura diferente e uma leitura muito mais oportunista e muito mais realista, no mau sentido, destes fatores. Tudo isto é válido desde que interesse aos Estados Unidos e desde que interessa àquilo que são os interesses americanos. Diríamos que isto é grave, assumido pelos Estados Unidos na sua própria prática internacional. Eu acho que é, mas é mais grave ainda pelo exemplo que projeta perante outros e pela maneira como, ao atuar desta forma, os Estados Unidos abrem caminho a que outros possam vir, digamos, a ser free riders desse seu comportamento. E nós verificamos que vários países que têm regimes sinistros à escala global sentiram-se confortados por esta ideia de que não serão pressionados a quaisquer tipo de compromissos de natureza de favorecimento de uma evolução democrática dos seus regimes pelos Estados Unidos. E, ao terem essa certeza, acabam naturalmente por evoluir internamente como tem evoluído. O caso brasileiro é talvez o mais comum para nós, mas também o caso das Filipinas e muito provavelmente até, digamos, sem o dizerem, alguns países europeus que dentro da União Europeia estão neste momento numa deriva autoritária em que se podem vir a sentir protegidos pelo amigo do outro lado do Atlântico. Neste caso, põe-se o problema também de saber em que medida é que a Europa, qual é o papel da Europa nisto? A Europa fará o compromisso sistemático com os Estados Unidos como tem feito no passado, com maior ou menores reticências com um ou outro país? Tenho que confessar que hoje em dia não tenho a menor esperança que a Europa, enquanto entidade política, seja capaz não só de afirmar-se à escala global de uma forma autónoma, mesmo como soft power, porque no passado nunca a Europa foi capaz de ser eficaz à escala internacional em matéria de valores sem ter a noção de que os Estados Unidos estavam com ela. Não vale a pena sobre isto ter ilusões. A Europa não tem um poder próprio, a meu ver, afirmado e capaz de se projetar na base dos valores que a criaram. Isso tem-se vindo a agravar em função daquilo que tenham sido as dissidências dentro da própria Europa, o processo europeu atual, e nós verificamos hoje em dia que com a saída do Reino Unido, que é um elemento de enfraquecimento objetivo da Europa à escala global e do seu papel à escala global, a todos os níveis, com aquilo que têm sido as derivas dentro da União Europeia em matéria de Estados que começam a não cumprir os princípios básicos de respeito por Estado de Direito, de preservação, de proteção de minorias, separação de poderes, etc. Nós estamos neste momento, e não tendo a Europa de Bruxelas tido a capacidade e a força e a autoridade moral para vir a jogo de forma clara relativamente a isso, pelo contrário, tem feito um sistemático compromisso com esse tipo de derivas, nós verificamos que a Europa hoje não tem, eu diria, uma autoridade moral e não o tem seguramente relativamente aos Estados Unidos. E não vai fazê-lo. E, portanto, eu não tenho esperanças que a Europa seja capaz, perante os Estados Unidos, de se afirmar e de desafiar Trump, que foi, como aliás aqui também já foi dito, uma presidência, e talvez a presidência à escala americana, que mais hostil tem sido à própria ideia da União Europeia. Isto tem graça, tendo sido os Estados Unidos quem, no final da Segunda Guerra Mundial, mais promoveu a unidade europeia e mais forçou a unidade europeia, quer no plano militar, quer no plano económico. É preciso ter um pouco essa noção que os Estados Unidos foram os grandes promotores, além de Stalin, claro, dos grandes promotores da União Europeia. Stalin por razões contrárias, mas de facto nós estamos hoje nesta ironia de ver os Estados Unidos a tentar partir a Europa. Já o tinham feito os Estados Unidos quando querem unem a Europa, quando querem partem a Europa. Lembram-se da nova Europa e da velha Europa do Sr. Rumsfeld? Ela está quando é preciso. E portanto os Estados Unidos têm hoje, como poder europeu que são, e vale a pena sublinhá-lo, como poder europeu que são e continuam a ser, porque a NATO é manifestamente um heterónimo dos Estados Unidos, e sem os Estados Unidos a NATO não existe e a NATO não funciona sem os Estados Unidos, e os Estados Unidos sabem isso e sabem, portanto, que esta sua projeção dentro da Europa é um fator que tanto pode funcionar como divisão como de união. Só um ponto relativamente ao multilateralismo. O multilateralismo foi uma das outras conquistas que os Estados Unidos nos ajudaram a interiorizar e a sedimentar, e é o afastamento do multilateralismo que, a meu ver, é
o momento é o aspecto mais trágico para a ordem internacional. A criação de uma espécie de uma filosofia contra o multilateralismo. Os Estados Unidos no passado já tinham feito várias ações, um pick and choose sistemático, quando não lhes dava jeito, em particular nas Nações Unidas, mas também em outras áreas. O caso mais evidente, e que não é por acaso, é o Tribunal Penal Internacional. Mas os Estados Unidos, apesar de tudo, mantiveram-se, às vezes mais relutantes, tendo em conta o peso dos seus interesses, às vezes mais relutantes ou menos relutantes, mas mantiveram-se basicamente nas grandes instituições multilaterais internacionais. Neste momento, os Estados Unidos estão a dar cabo do sistema multilateral. Estão a fazê-lo, por exemplo, no caso da Organização Mundial de Comércio, pela não nomeação de juízes para a Organização Mundial de Comércio, o que está neste momento a bloquear o funcionamento da OMC, e a OMC dentro de pouco tempo poderá ter total incapacidade funcional. E isto nem sequer é só para os interesses dos Estados Unidos, é que em conflitos de natureza bilateral, em que os Estados recorram à OMC para dirimir conflitos com outros parceiros, não há possibilidade da OMC projetar decisões à escala internacional. Isto é da maior gravidade, porque rompe com aquilo que era a matriz da Organização Mundial de Comércio e era a matriz que nós nos tínhamos habituado a ter como elemento de diálogo à escala global em matéria comercial. O que os Estados Unidos estão a fazer à OMC é, manifestamente, um crime que está a dar cabo do sistema internacional. Eu vou terminar, eu gostava de dizer, gostava de reiterar aqui o que já foi dito relativamente a esta questão da relativização da verdade e do problema da habituação, eu diria, da banalização da mentira e das diversas verdades. É um elemento muito importante, é um elemento que inclusivamente traz também algo que é dramático, mas que não tem a ver só com os Estados Unidos, que é a relativização do interesse da comunicação social tradicional em função da valorização dos fatores das redes sociais e do modo como a banalidade das opiniões pode prevalecer, e isso tira também, desqualifica aqueles que são mais qualificados e banaliza, aparentemente democratizando a opinião à escala global. Este é um elemento estranho, é um elemento que, curiosamente, os Estados Unidos convivem bem com ele. Trump, cujos tweets eu sigo diariamente, é um mentiroso compulsivo, mas é um mentiroso institucional. Eu acho que ele já faz isto de uma forma organizada, porque pressente que tem um público que está muito pouco interessado em conhecer uma outra parte da verdade, e que aquela verdade é aquela que interessa, porque é aquela que é útil e é a forma de afirmação, mesmo contra os factos. Só um ponto final para a questão do revisionismo, digamos, de Trump à escala global perante aquilo que era, eu diria, o acordo que se tinha feito no final da Segunda Guerra Mundial. Trump manifestamente quer rever e vai conseguir fazê-lo, e eu acho que enfim, isto vale o que vale, acho que vai conseguir ter um segundo mandato para o fazer. Vai pôr em causa manifestamente os grandes equilíbrios à escala global. Decide fazê-los num diálogo com os grandes poderes. Falo com a Rússia, a quem dá algum poder e a quem transmite um ar de interlocutor. A Rússia não é um inimigo, é um adversário. Falo com a China, com alguma sabedoria. Eu devo dizer que achei que a maneira como Trump tem vindo a lidar com a China nos últimos tempos e o modo como a própria China tem reagido no plano comercial àquilo que tem sido os dissídios com os Estados Unidos, prova que há ali algum sentido de negócio naquela relação com a China, mas isto faz com que todos os restantes atores à escala global passem a atores secundários. Isto faz com que seja possível, como aliás se viu agora no caso do Médio Oriente, que Trump funcione de forma casuística, de forma absolutamente arbitrária, provavelmente usando determinados mecanismos e determinado tipo de atitudes apenas com efeitos de natureza interna. E, portanto, à escala global, os Estados Unidos de Trump estão à solta, têm uma ordem internacional
que eles próprios definem o que querem fazer e o que não querem fazer. Não são limitados pelo direito internacional, porque se afastaram de todas as instituições em que esse direito internacional, digamos, prevalece e pode funcionar como referente. E, portanto, nós hoje temos um poder solitário, solto, que não tem, digamos, aparentemente nenhum contrapoder e que pode afirmar-se de uma forma, eu diria, quase selvática, se assim se pode dizer. Este é um cenário trágico para a comunidade internacional, a meu ver. Acho que esse cenário se vai prolongar nos próximos 4 anos, depois das eleições do final deste ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, enfim, pelos temas tão interessantes que trouxeste para debate também. Eu agora vou dar a palavra ao meu colega Agostinho Pereira de Miranda, que é um dos advogados que mais interesses culturais e cívicos e tal tem e que mais gosta de cultivar este tipo de debate, portanto é com grande prazer que o faço. Muito obrigado. Professor Eduardo Paes Ferreira, por me ter convidado. Obrigado a todos os que se dispõem a ouvir-me. Eu gostava de retomar 2 temas que já foram aqui abordados, mas de uma perspectiva, enfim, razões para... Ou melhor, a perspectiva é razão para todos vós se preocuparem, de uma perspectiva quase jurídica. E os 2 temas são a circunstância do processo, os processos eleitorais nos Estados Unidos sofrerem de vários vícios, em última análise dá razão à opinião da Ana Gomes, que diz que é um processo antiquado, obsoleto, e um outro tema, também já aqui abordado por mais do que um interveniente, que é o de a realidade norte-americana ser significativamente diferente daquela a que estamos habituados. Vamos a isto. Amanhã faz 10 anos que numa decisão, ou melhor, numa sentença histórica, ao fim de décadas, o Supremo Tribunal americano decidiu, caso Citizens United, que não havia limites para as contribuições, ou passavam a não existirem limites para as contribuições, as doações para campanhas eleitorais, tanto de empresas como de indivíduos, como quaisquer organizações não governamentais. E isto permitiu, enfim, essa matéria dava para estarmos aqui a falar durante 1 hora, mas esta sentença permitiu o florescimento de um fenómeno que é talvez o mais importante, o que melhor explica o avanço republicano, e não nos iludamos, não é só Trump, é o avanço das ideias mais radicais que o Partido Republicano foi alimentando ao longo dos últimos, e não estou a errar, 30 anos. Neoconservadores, Tea Party, etc. Como é que avançaram? Avançaram através de um mecanismo evidente. Fizeram o trabalho de casa. O Partido Republicano organizou-se, especialmente depois da derrota que Obama lhes infligiu, e trabalhou muitíssimo melhor que os democratas, a vários níveis. Não é só nos meios de comunicação, não é só nos think tanks, não é só nas universidades, é também no ativismo político. E deram, como nós agora gostamos de dizer, 10-0 aos democratas. Os democratas, ainda agora, o Partido Democrata continua à procura de um salvador, de uma personalidade carismática. E só muito recentemente é que, muito por inspiração de Obama e do seu procurador-geral, trouxeram a batalha para onde ela pode ser ganhada. Onde pode ser ganha, peço desculpa. Como? É
E a palavra, acho eu, que tem o efeito de desligar para muitos de nós. Gerrymandering. O que é o gerrymandering? Gerrymandering é o sistema, aliás, que com base num princípio constitucional, nos Estados Unidos, permite que de 10 em 10 anos, para todos os Estados norte-americanos, a última grande oportunidade foi em 2010, a próxima é este ano, em 2020, e o gerrymandering é um sistema que permite que todos os círculos eleitorais, tanto para as eleições federais como para as eleições estaduais, todos os círculos eleitorais são suscetíveis de serem redefinidos. Isto é, os limites dos círculos eleitorais são redesenhados, se me permitem a expressão. E são redesenhados de forma a favorecer o partido que domina, os órgãos parlamentares de cada Estado. É a Câmara dos Representantes, que tem vários nomes em diferentes Estados, o Senado Estadual, com diferentes nomes, e o Governador, em última análise, e é evidente que há diferenças entre Estados, mas em última análise são os órgãos eleitos que, de 10 em 10 anos, depois do censo, que tem lugar nos anos zero, terá lugar este ano, redefinem as circunscrições eleitorais, e isto tem relevância tanto para as eleições que têm lugar naquele Estado, como para as eleições que têm lugar a nível federal, incluindo cada vez mais o próprio colégio eleitoral presidencial. Ora bem, os republicanos, depois da derrota de 2008, e as histórias são em si mesmas, como é que os fizeram e os indivíduos que participaram nisso, através de um movimento que hoje é designado por Red Mapping, Red, obviamente, que é a cor, o vermelho dos republicanos, foi possível redesenhar praticamente 400 circunscrições eleitorais, e a consequência, eu só tenho 10 minutos, não posso estar aqui com grandes pormenores, e a consequência foi que em praticamente todas essas circunscrições, ou melhor, dizendo de outra forma, em todas aquelas em que os republicanos tiveram a iniciativa, está assegurado que o voto, os democratas podem ganhar, podem ter mais votos, mas não têm mais lugares. E foi isso que permitiu que, numa série de estados, a Carolina do Norte é um exemplo, mas há muitos outros, vários outros, os democratas ganharam, mas em certos casos a representação, os lugares portanto, os mandatos que obtiveram designadamente para o Congresso Federal chegaram a ser de 1/3. Eu tenho aqui os números, obviamente, e aliás estão facilmente disponíveis em várias fontes. Mas isto constitui a grande ameaça na próxima eleição. E se nada for feito, ou melhor, se nada for feito com eficácia, porque muito está a ser feito, os democratas, em 2015, e cada vez mais, o presidente Obama e várias pessoas no Partido Democrata, pessoas, organizações, etc., têm agora uma estratégia de combate. E estas são, para quem, como eu, tem bastante mais simpatias pelo Partido Democrata do que pelos republicanos, essas são as boas notícias. As boas notícias é que, não obstante o Partido Republicano ter conseguido esse chamado, esse bónus
que em última análise consiste na diferença entre votos e mandatos conseguidos. E, portanto, esse bónus de mandatos que tem favorecido o Partido Republicano, que favoreceu o Partido Republicano em 2012, em 2014, esse bónus está a ser cada vez mais disputado pelos democratas, que finalmente puseram os recursos financeiros necessários para combater, para encontrarem meios de combaterem a iniciativa republicana. Escusado será dizer, a iniciativa republicana que se vale, ou que se tem valido desde 2010. Primeiro, Big Data. Segundo, os novos programas de cartografia. De jeito que, naturalmente, como todos entenderão, é perfeitamente possível antever como não é só cada cidade, não é só cada bairro, é cada bloco, como é que poderá votar. E, portanto, o contra-ataque democrata, que está em movimento, poderá permitir a continuação, e esta é a boa notícia, de uma trajetória que já se iniciou nas eleições intercalares, que são, como que também provavelmente saberão, apenas para lugares muito pontuais e que tiveram lugar em 2019, em 2018, em 2017. Os democratas, fruto do redesenho, ou melhor, fruto dos ganhos eleitorais muito significativos que tiveram, conseguiram eleger um número suficiente de representantes nos estados respectivos, que estão eles próprios a redesenhar os mapas, as circunscrições eleitorais, de modo a favorecer os democratas. Naturalmente. Porque, sendo como é pouco ético, creio que, e seguramente desatualizado o método, a verdade é que tem assento, tem uma base, uma fundamentação constitucional. Portanto, aquilo que fizeram os republicanos, estão os democratas agora a tentar fazê-lo. Isto é, de novo, redesenhar cada círculo eleitoral de modo a favorecer os seus representantes. Mas há um limite, e esse limite foi traçado pelo Supremo Tribunal norte-americano, que em junho, no dia 28 de junho do ano passado, decidiu, favorecendo assim e muito a lógica de quem já está, e que são os republicanos, apesar destes pequenos ganhos dos democratas, veio dizer o Supremo Tribunal norte-americano que não é constitucional que os tribunais federais, e designadamente o Supremo, escrutinem, se pronunciem, esses tribunais federais, sobre o bem fundado ou mal fundado do redesenho, da reconfiguração dos círculos eleitorais. Porquê é que foi necessário pedir a intervenção do Tribunal Supremo? Porque, em muitos casos, os republicanos, naturalmente, redesenharam os círculos eleitorais de maneira a acantonarem, a expressão é packing, acantonarem minorias várias, de maneira, designadamente, a favorecerem para si, é o tal cracking, favorecerem aqueles círculos onde haveria maior abstenção, onde se sabia que o número de imigrantes permitiria que menos pessoas tivessem, designadamente, o equivalente ao nosso cartão de cidadão, etc. Portanto, é toda uma estratégia de supressão do voto,
ou pelo menos diminuição do voto, aumento designadamente da abstenção, através deste mecanismo, cuja expressão, aliás, foi inventada no século XIX, gerrymandering. Retenham esta expressão, acima de tudo, porque ela explica muito do que se vai passar este ano, especialmente porque este ano é o ano do censo e se os democratas não tiverem ganhos muito significativos, vão estar fora do poder durante mais 10 anos, vão ter que esperar por 2031. Muito obrigado ao Agostinho Miranda, que trouxe para aqui um ângulo novo e, por vezes, pouco conhecido, mas com uma importância fundamental, como ele acentuou. E agora ia dar a palavra à Bárbara Reis, como sabem, uma jornalista de maior prestígio, antiga diretora do Público e que tem um grande contato com os temas americanos, enfim, passou por lá e continua a seguir com muita atenção a política norte-americana. Muito obrigado, Bárbara, por ter aceito vir. Muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigada. Eu vou falar sobre jornalismo, que é a minha profissão. Vou fazer uma abordagem micro, por contraste com as abordagens macro, e vou trazer aqui 2 exemplos que, de certa forma, complementam aquilo que o Dr. Paulo Pedroso há pouco abordou, e a Dra. Ana Gomes também, sobre a compartimentação, o facto de, numa mesma família, como o Paulo Pena há pouco dizia, ao jantar de Natal, haver metade da família a ver a CNN e a outra metade a ver a Fox, e portanto como os americanos estão a receber só um lado, só uma perspectiva, mas acrescentando uma camada, vou tentar aqui trazer só 2 casos, 2 exemplos que são ainda um terceiro problema a somar a esse em relação ao jornalismo. O jornalismo americano sempre foi uma fonte de inspiração. É nos Estados Unidos que se faz algum do melhor jornalismo do mundo. A metade do que eu sei aprendi justamente nos 5 anos em que passei a ouvir, portanto, quando era correspondente do Público em Nova Iorque, e passei 5 anos a ouvir as conversas que o meu amigo Colin Lynch, na altura era o correspondente do Washington Post na ONU, em Nova Iorque, as conversas que ele tinha ao telefone com o seu editor que estava em Washington. Em 95 o Washington Post já tinha o sistema informático que lhes permitia trabalhar em back-office, portanto o Colin estava em Nova Iorque e eu estava ao lado dele, não é? E escrevia no computador em Nova Iorque ao mesmo tempo que o seu chefe em Washington, sentado no seu computador, lia. Portanto, cada linha. É uma coisa que nós hoje já temos em Portugal, mas na altura ainda não tínhamos. O resultado é que eles passavam o dia a analisar e a argumentar sobre cada frase do texto que o Colin escrevia, sobre o ângulo da notícia, por onde começar, o que é que devia ser o lead, a importância de dar àquele a este ou aquele facto, a citação, se a frase era clara ou ambígua, o que é que faltava, ou seja, um ritual de verificação do texto e uma intensidade de edição que eu desconhecia. Em Portugal, como o Paulo sabe bem, ainda hoje há jornalistas que trabalham nas redações como se trabalhassem nos seus blogs pessoais e encaram o escrutínio interno como uma espécie de uma intromissão ou um atentado à sua liberdade e independência, e vimos, aliás, um caso recente que, a meu ver, tem a ver com isso. Esta história serve para dizer apenas isto, que é, nos Estados Unidos há uma escola, há uma tradição, há um standard de fazer jornalismo que está muitos furos acima do jornalismo português, a começar por esta coisa simples, que é os textos serem lidos à medida que são feitos e não, como é a tradição em Portugal, serem entregues 5 minutos antes do deadline ao editor, e portanto no fundo há-se uma espécie de correção das vírgulas e segue tudo em frente. Claro que eu estou a exagerar, porque não é sempre assim. Aliás, o Paulo Pena está aqui ao meu lado, trabalhámos juntos uns anos, e é daqueles jornalistas que quer que o seu texto seja visto e revisto à medida que é construído, dure isso um dia ou um mês. Bom, mas qual é o efeito prático desta prática, desta tradição de procedimentos do jornalismo americano, este rigor, este hábito da verificação interna? Isto dá uma enorme segurança ao leitor. Ou seja, não há uma segurança à prova de bala, mas quando nós lemos uma coisa num jornal de referência, à partida, quando lemos os grandes jornais americanos, sabemos que as decisões não foram tomadas de forma isolada, que foram tomadas neste processo. Foram decisões pensadas, verificadas em sucessivos
níveis de dúvida e de questionamento. E nisto, o nosso amigo Donald Trump torna-se presidente. Hoje, literalmente, passam 4 anos desde que chegou à Casa Branca e, se quisermos fazer um balanço e tentando responder à pergunta que o professor Paz Ferreira nos trouxe, no meu caso, o que é que podemos esperar em termos de jornalismo, quer dizer, vamos fazer um balanço de como é que os mídias de referência estão a resistir ao embate deste novo normal criado pelo Trump, e neste balanço emerge a pergunta que é se estão os mídias americanos a ser demasiado brandos com Trump, em nome da objetividade, da neutralidade e do equilíbrio que é, no fundo, o centro da nossa profissão. Em alguns casos, infelizmente, eu acho que estão a ser demasiado brandos. O jornalismo americano tem sido exemplar em expor as mentiras de Trump, e hoje temos, o Washington Post mudou até, criou aquele logotipo, não é logotipo que se chama, uma espécie de mantra, como dizer, aquela frase que é o Democracy dies in darkness, não é? Portanto, há jornais que têm sido exemplares na exposição das mentiras, há uma série de Media Matters e outros sites que têm dezenas de pessoas a trabalhar a tempo inteiro só no desfazer das mentiras de Trump. É uma tarefa difícil, porque é muito fácil dizer uma mentira, mas dá muito mais trabalho desfazer uma mentira. Para simplificar, e porque o essencial já foi aqui dito pelos vários oradores que já falaram, o Trump é tão mentiroso que até mente quando diz que foi ele quem inventou a expressão fake news. Ainda há 2 meses, numa conferência de imprensa na Sala Oval, com um presidente, já não sei se da Lituânia, um presidente ou da Áustria, penso eu, ele disse: fui eu que inventei a expressão fake news. Não foi ele, isso é falso. Quem popularizou a expressão, ou pelo menos, enfim, não será o único, mas uma das pessoas que popularizaram a expressão foi o jornalista e investigador Craig Silverman. Eu estive a ver, foi em 2014, muito antes de Trump ter usado a expressão fake news em público pela primeira vez. Este jornalista, o Silverman, começou a usá-la num projeto académico quando apareceram sites como o National Report e outros que são desenhados para parecerem graficamente como se fossem sites de jornais e cujos textos são escritos como se fossem notícias, portanto, no registro das notícias, mas nos quais tudo é falso. A seguir, em 2015, o Silverman foi trabalhar para o BuzzFeed como crítico de mídia. O BuzzFeed, nesta sala todos saberão o que é, mas é um site que nasceu em Nova Iorque, que é a cidade do Trump, e que nos primeiros anos só tinha inquéritos e aqueles listicles, não é? Que são os articles feitos em listas, portanto, os listicles, notícias sobre celebridades, vídeos virais e histórias de comida, gastronomia. Portanto, não é difícil imaginar o Trump a ser um leitor do BuzzFeed, mas que com os anos se foi tornando num site mais político, foi contratando pessoas de peso, entre as quais o Silverman, e é no BuzzFeed que, entretanto, tem milhões de seguidores, portanto é um site com um impacto muito grande, que ele, em 2016, o ano da campanha, centrou o seu trabalho todo em torno de denunciar fake news. Portanto, durante um ano o BuzzFeed escrevia a expressão fake news todos os dias. Bom, isto é apenas uma mentira inócua. Há pouco o professor falou em 15 mil mentiras. A CNN faz um balanço de 2.700 mentiras documentadas uma a uma. E depois fizeram uma lista muito interessante das 12 uma por mês, as 12 mais sérias. As mentiras do Trump, se fossem só dizer que inventou o fake news, não seria tão grave. O problema é que são mentiras políticas muito sérias. O jornalismo americano tem sido muito combativo, porque tem um jornalismo de excelência, como é previsível, mas há também uma permissividade, a meu ver, incompreensível. Faz sentido continuar a dar voz a comentadores manifestamente mentirosos, ou omitir a filiação política de comentadores que têm interesses materiais na vida política. Eu trago só aqui 2 exemplos. Como sabem, uma das regras do jornalismo é procurar equilíbrio, é fazer o contraditório.
Um caminho para se chegar a esse equilíbrio justamente é ouvir o outro lado. Se alguém diz que uma ideia é boa, vamos procurar alguém que diga que a ideia é má. Se um partido faz uma proposta, vamos dar voz a um partido com ideias diferentes e por aí fora, e vai-se fazendo o processo clássico do contraditório. Se isto fosse um slide, como eu e o Paulo aprendemos num curso que fizemos há uns anos em Washington, que aprendemos com o mesmo mestre que tivemos, que o jornalismo é a disciplina da verificação, e ouvir o outro lado. Isto era um comitê, o Committee for Concerned Journalists, que soa assim uma coisa pomposa, mas no qual, onde aprendemos muito. Mas, portanto, sendo o jornalismo a disciplina da verificação, ouvir o outro lado é o cimento, é o cimento desse processo. Mas neste novo normal surge de facto a pergunta se estas velhas regras que nós aprendemos e aplicamos se continuam a fazer sentido, havendo nesta nova realidade. Os tais 2 casos recentes que vos trago são dois, um de outubro, um de setembro e outro de outubro, e vou aqui só contá-los rapidamente, e serve um pouco de alerta para no fundo, antecipar e alertar em relação ao que nós vamos assistir na campanha e àquilo que hoje é apontado como um problema em relação à campanha 2016 e que eu temo, pelos sinais que vemos, que vá repetir-se. Em 2016, contando rapidamente os casos, a CNN contratou um senhor, Corey Lewandowski, para ser seu comentador político. Isto dias depois de ele ter sido despedido como diretor de campanha do Trump. Portanto, é um senhor muito conhecido nos Estados Unidos. Ele foi despedido da campanha não por ter incompatibilidade política, mas porque era demasiado autoritário, portanto, era assim um pouco ao estilo Trump. Em relação aos jornalistas, que num diretor de campanha não dá muito jeito, baniu imensos órgãos de acompanharem, não os informava dos eventos da campanha, entre os quais o próprio Washington Post. E, portanto, tornou-se um asset negativo, digamos. E assim, nos 3 anos seguintes, este senhor foi à CNN comentar a atualidade política e sempre, obviamente, em defesa de Donald Trump. Até que chegamos a setembro, setembro de 2019, e este senhor é chamado a depor no processo do impeachment contra o Presidente. No Congresso, sob juramento, eu desafio-os a verem o vídeo porque é muito impressionante, ele é confrontado com uma contradição flagrante de declarações suas feitas na televisão. Ele respondeu esta frase: "Não tenho obrigação de ser honesto com os jornalistas." Se forem ao YouTube e virem o vídeo, ouve-se na sala assim um "oh". Quer dizer, mesmo naquele ambiente onde já muitas mentiras foram ditas e as pessoas têm uma carapaça, digamos que dupla ou tripla, houve um espanto. Eu não sei se estou a ser ingênua e se era teatro, mas parece-me que foi genuíno. Não é costume, apesar de tudo, as pessoas serem tão, mesmo em Washington, serem tão honestas quanto à sua desonestidade, digamos. Imaginar-se-ia que este senhor estava banido do espaço público. Portanto, uma pessoa que na véspera admitiu que mentia quando falava com os jornalistas. Quem é que foi convidado pela própria CNN no dia seguinte? Isto foi numa terça-feira à tarde. Na manhã seguinte de quarta-feira, o senhor Lewandowski estava na CNN e na Fox a comentar, a fazer o seu papel de comentador. A Fox ignorou simplesmente a questão, nem lhe perguntou. A CNN fez-lhe perguntas sobre, o senhor ontem disse que achava que não precisava dizer a verdade quando fala com jornalistas, ao que ele começou, em resposta, a gritar com a jornalista, dizendo: "Mas os colaboradores da CNN também são mentirosos." E, portanto, ficou não saiu daqui. O outro caso, para mim, ainda mais complexo e desconcertante, é de outubro, é o caso do New York Times, que publicou um texto de opinião na primeira página, assinado pelo Peter Schweizer, sobre os negócios do filho de Joe Biden na China e na Ucrânia. Provavelmente todos conhecem, se não o
caso todos conhecem, como é óbvio, mas, portanto, o artigo sugeria que Biden tinha favorecido o filho com meios do Estado e fazia uma série de ligações, digamos que era um artigo que seria um bom ponto de partida para uma investigação, porque fazia assim um bocadinho como a intervenção do António Pedro Vasconcelos, em que juntam umas datas, umas coincidências, isso estabelece uma tese, e, portanto, esse no fundo é o ponto de partida para o jornalismo, mas não é jornalismo, não é? Era um artigo assinado por este senhor e paginado como um artigo de opinião, portanto, cheio de factos, mas, na nossa perspectiva, apenas um ponto de partida para um trabalho, não, quer dizer, ali não estão factos, ou não está uma tese provada. Na última linha, como todos os jornais fazem, o New York Times identifica o senhor e identifica-o como jornalista de investigação e autor do recente livro, e depois punhou o nome do livro, Secret Empires. Como estamos a ler o New York Times, não temos grandes razões para duvidar, eu pelo menos tenho à partida, tenho essa atitude. O artigo teve 1027 comentários e o primeiro leitor escreveu: não mencionar os filhos de Trump, porque o artigo dava um exemplo do Biden e depois dava um exemplo do McDonnell, o chefe da... como é que se chama? O líder da maioria no Congresso, portanto republicano. Portanto, dava dois exemplos, um democrata e um republicano, em como havia ligações pouco éticas dos pais favorecerem os negócios dos filhos. E, portanto, há um leitor que diz: não mencionar os filhos de Trump neste contexto é uma omissão horrível. Ou incrível. Porquê é que os excluiu? Outro leitor responde: Schweizer excluiu os filhos de Trump porque trabalha para uma organização de direita financiada por bilionários que ficariam zangados se ele mencionasse Trump. Então ficamos a pensar, de que organização de direita financiada por bilionários estará o leitor a falar? E temos duas hipóteses, ou três. Estará a falar da Breitbart News, que é um site de extrema-direita criado pelo Steve Bannon, todos conhecem. Talvez sim, talvez fosse essa a hipótese, uma vez que o Schweizer, o autor do artigo, é um senior contributor do Breitbart. E em 2017 era um senior editor do Breitbart. Não esquecer que o Breitbart é tão parcial, isto é o senhor que apoiou a campanha do Brexit, etc., é tão parcial que foi retirado, imaginem, da lista de fontes credíveis da Wikipédia, que é mais ou menos a coisa mais... A Wikipédia é aceita no Facebook, mas não na Wikipédia, foi excluído. Ou, outra hipótese, o leitor podia estar a referir-se a uma coisa chamada, eu tenho um amigo, o Alexandre Martins, que sabe muito dos Estados Unidos, aliás, deu metade destas ideias que aqui estou a partilhar com vocês, que é quando eu vejo alguém cujo título diz accountability, desconfio logo. Este senhor, o Schweizer, é presidente da Government Accountability Institute, que é uma organização ultraconservadora, cujo principal doador é a Rebecca Mercer, conhecida como First Lady of the Alt-Right, primeira-dama da direita radical. Ele é o presidente dessa organização. Esta Rebecca Mercer é, devem lembrar-se, a filha do Robert Mercer, que é o tal bilionário que comprou a Cambridge Analytica e que investiu 87, muitos milhões de dólares a tratar de 87 milhões de perfis do Facebook, de modo a criar digamos que blocos de perfis de eleitores e dessa forma influenciar e manipular o seu voto. Faz algum sentido o New York Times publicar um artigo deste Schweizer sem o identificar nem como presidente de uma espécie de um instituto, uma ONG de extrema-direita que tem este perfil conhecido de todos, e apresentando apenas como um simples jornalista, um repórter de investigação, é assim que eles o identificam? Não é isto branquear um discurso infectado pelas fake news, coisa que o New York Times nos diz desde 1851, que existe justamente para combater? Bom, quis trazer só esta nota, que é, e passo ao Paulo agora que faz o macro, e depois a Irene Pimentel faz o futuro, portanto estamos aqui em linha, patins em linha, que é no fundo
deixar a pergunta sobre se as velhas regras do jornalismo continuam válidas, se ouvir o outro lado é sagrado, sem dúvida, mas não chega, e claramente precisamos de mais transparência e de mais rigor na seleção das vozes que são legitimadas pelos mídias de referência. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite que me foi feito pelo professor Eduardo Paes Ferreira e o prazer que tenho, e que devo anunciá-lo publicamente, de estar aqui a conversar também com a Bárbara sobre isto. Nós não combinamos o tema que traríamos aqui, e muito provavelmente o meu seria, a maior parte das pessoas adivinharia que eu viria falar de fake news, o que não é verdade, porque tomei a opção arriscada de falar de outra coisa. Porque pretendi poupar-vos uma repetição um bocadinho exaustiva, porque eu falo de fake news há um ano de várias formas, no jornal, em livros, em entrevistas, etc. E, portanto, resolvi pegar no assunto de outra maneira, porque nós já sabemos e podemos concluir que as fake news vão ter um efeito nestas eleições, em 2020, como sabemos que, desde Obama, as redes sociais são instrumentais nestas novas campanhas políticas, e também sabemos, desde 2016, já com Trump, que a desinformação pode ter um papel determinante na manipulação e na propaganda política. Mas há desde 2016 uma outra novidade para mim que se relaciona com esta, que é o efeito da manipulação e da propaganda, quer na opinião pública, quer nos meios tradicionais de comunicação. Desde a última eleição, há uma nova tendência que é, para mim, pelo menos tão preocupante como a prevalência da desinformação nas redes sociais. Eu acabei de ler um livro há poucos dias de um jornalista que respeito muito, um jornalista americano chamado Matt Taibbi, e que o título do livro dele é qualquer coisa à volta de Negócio do Ódio, chama-se Hate Inc. E é muito engraçado porque ele propôs-se fazer um estudo sobre como é que se poderia ver hoje uma crítica dos média nos Estados Unidos, e resolveu pegar no livro seminal para esse trabalho, que é o livro do Noam Chomsky dos anos 80, o Manufacturing Consent. E ele chegou logo a uma conclusão óbvia, que era, se tivéssemos que escrever alguma coisa parecida com o Manufacturing Consent agora, teria de se chamar Manufacturing Dissent, porque não há consenso absolutamente nenhum a ser fabricado na opinião pública americana. Mas o livro é então o ponto de partida para o que queria aqui dizer-vos, e que vem na sequência daquilo que Paulo Pedroso disse no início. O que é esse negócio do ódio? É uma forma organizada, agora também pelos média tradicionais, de dividir e radicalizar politicamente as suas audiências. É um negócio rentável porque, ao contrário do que se passa em Portugal, os subscritores, os telespectadores, os ouvintes de rádio são em maior número e estão a financiar mais os média americanos agora do que faziam antes de Trump. E, portanto, isto pode parecer uma boa conclusão, mas não se deixem levar por ela, e não se deixem levar pelo que eu vou dizer a seguir como qualquer tipo de apoio a Trump ou a Putin. Mas estes dois senhores entram na história desta forma. Isso já existia antes nos Estados Unidos, esse negócio de organizar politicamente as audiências, com a criação da Fox News, e é bastante anterior. E era só de um lado. Mas desde que Trump foi eleito, essa polarização noticiosa pró e contra Trump tornou-se dominante. E teve um corolário, que é a história que nós todos conhecemos aqui muito pela rama, mas que é muito debatida diariamente nos Estados Unidos desde 2016, o chamado Russiagate. Jornalisticamente, a ideia de que foi o Kremlin a decidir o resultado das eleições americanas, ou que de alguma forma ajudou a fazê-lo, vai ser estudada, creio eu, como um dos maus exemplos do método jornalístico de que falava a Bárbara no futuro. Porque a consequência que nós podemos tirar mais rapidamente, infelizmente, é que o Russiagate é uma machadada na ideia de que o jornalismo é uma forma independente de garantir informação, seja quais forem as convicções das audiências. E eu creio que este problema não se resume aos Estados Unidos, embora lá se esteja a vivê-lo agora de uma forma muito forte, porque hoje é quase um senso comum, até aqui em Portugal, de que o jornalismo deve ter uma matriz política, seja ela clara ou menos clara, e que cada jornal deve dirigir-se a quem pensa de determinada forma.
O que eu vos pretendo dizer aqui hoje é que isso é um perigo e é um erro. O jornalismo deve dar aos cidadãos informação cuidada para que cada um possa tomar opiniões, formar opiniões. E não é, e nunca pode ser, a forma de alimentar a radicalização na sociedade de um lado contra o outro num debate político. Esta análise que Metaib faz com muito rigor sobre a forma como, por exemplo, a MSNBC mimetiza a Fox do outro lado do espectro televisivo americano é muito interessante e muito preocupante. A MSNBC publica, tal como a Fox, notícias desagradáveis e muitas vezes não verificadas para compensar a audiência democrata das mentiras que Trump e a Fox fazem do outro lado. Mas não só. Ao tentar denunciar a demagogia, as mentiras e, por que não dizê-lo, a buçalidade de Trump, os média tradicionais, como o New York Times, o Washington Post, a CNN, além da MSNBC, estão também a ajudá-lo. Porque Trump consegue dominar, como ninguém no passado, a narrativa dos dias. Se ele diz covfefe e ninguém sabe o que é que isso significa, e a palavra é discutida, analisada meses a fio, Trump consegue provar a muitos americanos que é perseguido pelos média. É, obviamente, uma ideia fácil de passar. E isto tudo, a ideia de que ele era perseguido pelos média, é uma profecia autorrealizada, porque foi dessa premissa que ele partiu para ser candidato às primárias republicanas, e isto tornou-se tudo uma conclusão no final, porque se nós, vou analisar isto de uma forma muito simplista, mas se nós nos lembrarmos que Trump, enquanto candidato republicano, era todas as provocações, as frases que ele dizia eram reproduzidas e tinham muita audiência nos meios de comunicação, e por isso Trump foi beneficiado nas primárias republicanas por essa notoriedade. Mas depois disso, quando ele foi nomeado o candidato republicano, o discurso dos médias tradicionais é que ele vai perder a eleição presidencial. É impossível ele ganhá-la. Havia textos bastante interessantes e densos que explicavam como é que era completamente impossível que ele pudesse ganhar as eleições e que estava a caminho de um desastre, que ia ser épico, etc. E não foi. Mas os médias criaram, assim, Trump enquanto figura política com peso próprio. Ganharam audiências com isso, com esses disparates, com esse discurso do ódio, e Trump ganhou muito com um jornalismo que passou a ser feito sem qualquer tipo de contexto, sem qualquer tipo de tempo e sem qualquer tipo de mecanismos de verificação. Eu, na semana passada, estive em Gdansk e entrevistei Lech Walesa e ele vinha com uma sweatshirt que dizia Constituição em polaco. E eu provocatoriamente perguntei-lhe, então, mas como é que explica o que está a acontecer aqui na Polónia agora, com Kaczynski? E ele respondeu-me uma coisa que eu não esperava ouvir e partilho convosco e que acho que é muito interessante, que é, explico da mesma maneira que explico o que se está a passar em Washington neste momento, ou o que se passou em Itália até há bem pouco tempo, ou o que se está a passar em vários outros países, que é os populistas, os demagogos, os mentirosos, são também aqueles que mais vezes conseguem falar sobre os problemas concretos sociais das pessoas. E esta ideia que é simples e, creio eu, demonstrável, está também muito longe de tudo aquilo que nós analisamos sobre Trump, porque só conseguimos ver o lado, enfim, mais assustador e caricatural de Trump. Depois, nos últimos anos, até ao relatório Mueller, Trump foi acusado por quase todos os médias que eu admiro, do New York Times à New Yorker, de ser ou um agente secreto russo ou estar a ser chantageado por Moscovo. O problema é que para publicar estas duas coisas os média teriam de ter provas, e a única prova que existia era um relatório de Christopher Steele, um ex-agente secreto britânico, que não é propriamente um bom exemplo de jornalismo de investigação. Com o fim do Russiagate e sem qualquer consequência depois do relatório Mueller, os média ficaram em xeque. E a opinião pública ficou com duas realidades, como disse Paulo Pedroso, baseadas em factos completamente alternativos. Esta imagem de que a Bárbara usou da família tradicional americana no Natal, dividida por televisões, prova que é impossível haver qualquer tipo de conversa entre as pessoas de uma própria família. Não estou já a falar entre pessoas do mundo rural e pessoas das grandes cidades, que também é impossível haver uma conversa, mas dentro de uma própria família.
E nós temos muito que conversar, porque o contexto que nos moldou os últimos, não vou voltar mais atrás ainda, já falámos aqui do fim da Guerra Fria, da queda do muro, etc. Mas nos últimos 20 anos tivemos a crise do terrorismo, no início do século, que nos fez perder liberdades, formas de vida absolutamente garantidas que tínhamos antes. Poucos anos depois tivemos uma crise financeira e económica que mudou a vida concreta das pessoas em todos estes sítios. E pouco tempo depois tivemos a crise dos refugiados, que também instalou o medo nas sociedades e provocou uma série de reações adversas aos outros, aos estrangeiros, etc. À religião, à forma como se vive. Eu creio que eu estou muito longe, e vou aqui contrariar aquilo que o António Pedro Vasconcelos disse sobre o otimismo e o pessimismo, eu estou muito longe de ter uma visão otimista sobre o futuro. Pelo menos enquanto o senso comum das redações continuar a ser o atual, que é dar notícias primeiro, 24 horas por dia, todos os dias da semana, criando uma ansiedade informativa sobre a sociedade que é incompatível, creio eu, com o jornalismo. Muitas vezes o que se faz agora é publicar primeiro e verificar depois, sendo que a verificação passa a ser um processo posterior ao da própria informação. A própria predominância, isto daria um tema para um debate, eu não vou dizer mais do que uma frase sobre isto, depois se vocês acharem muito, enfim, redutora, eu falarei lá fora, mas mesmo a própria predominância que os jornais têm no chamado jornalismo de investigação sobre os atores políticos, eu creio que é um problema que distorce completamente a forma como nós olhamos para a realidade, porque se nós compararmos o número de textos que são escritos sobre corrupção no mundo político ou más práticas, por exemplo, de grandes empresas multinacionais como o Google e o Facebook, eu creio que veremos que essa distorção é evidente e tem uma causa, que é a dependência dos média de uma realidade económica muito adversa. Enquanto os jornais olharem para os cliques como vendas e para os push nos telemóveis como estratégia de chegar às pessoas, eu creio que não resolveremos o problema. E depois, enquanto as nossas democracias optarem também por não regular o poder global das grandes plataformas e do negócio que hoje dominam, que é usar a nossa privacidade, que lhes é oferecida, em troca de um milionário negócio de publicidade. E eu creio que esse é o problema que nós teremos de discutir antes de podermos olhar com otimismo para a pergunta que nos trouxe aqui e que o que esperar das eleições de 2020. Eu espero pouco e, portanto, sou um pessimista. Obrigado. Bom, eu começo pelo fim, também sou pessimista. Tenho a vantagem de ser historiadora e, portanto, relativizar em parte alguns aspectos. E, por outro lado, também chamar a atenção para que muitas destas questões que nós consideramos completamente novas não são totalmente novas. Evidentemente, estão servidas por meios sociais, portanto, redes sociais muito diferentes do que existia antigamente, não é? Pelo menos desde o Gutenberg, mas desde o Gutenberg se pode dizer que há fake news, que há fake história, que há mentira para ser usada como propaganda. Eu comecei por analisar, para já queria muito agradecer ao professor Eduardo Paz Ferreira o convite mais uma vez, e eu comecei por ver os últimos tempos. As últimas mentiras deste mês, porque realmente, quer dizer, além daqueles números, as 12 mil declarações em 2018, a CNN as 2.700, nós já temos uma quantidade enorme de mentiras ou falsas declarações, ou fake news. Lembro só a partir de 2 de janeiro, desde que houve o assassinato do general Soleimani, o que disse só o Trump, para não falar do Pompeu e outros. Primeiro que ia haver uma quantidade de ataques e de golpes, portanto, programados por Soleimani, depois que eram as embaixadas todas, depois que era a embaixada de Bagdá e depois que eram eram 4 embaixadas. Além do mais, Trump ameaçou retribuir, destruindo 54 locais culturais do Irão e, por isso mesmo, património mundial. E após ser informado que isso seria uma violação da Convenção de Genebra, continuou a perguntar, why not?
Ou seja, porque é que eu não hei de bombardear? Depois o Trump também retweetou fotografias falsificadas a Photoshop de 2 importantes líderes democratas, acho que foi a Pelosi e o que está a dirigir o impeachment, como é que ele se chama? O Schiff? Pronto. Sim. Pois, exatamente. Vestindo-os de gelaba muçulmanos e com a bandeira do Irão por trás. O problema é que os republicanos nada disseram contra esta mentira gráfica, difamatória. O que mostra que o mal de Trump, porque é de um mal que nós tratamos, é absolutamente contagiante. E, no entanto, haveria só, se calhar, 2 pequenos passos, grandes, evidentemente, a serem tomados para combater esse mal e para não estarmos aqui com este pessimismo. Ter em conta o nível de depravação ética atingida pelo ocupante da Casa Branca e combatê-lo, não permitindo que de novo o mal floresça como aconteceu no século XX, como sabemos. Pela minha parte, eu vou tentar responder a esta pergunta. Diga? Não estou a falar da União Soviética, não. Pela minha parte, enquanto historiadora, proponho ver de que forma a chamada pós-verdade ou as fake news de hoje se refletem ou se irão refletir na história que se fizer no futuro. O que acontecerá se numa disciplina baseada em fontes e provas como é a história, as próprias provas estão em disputa? Como sabem, a partir do século XIX, a história tornou-se numa profissão, mas foi marcada inicialmente pelo positivismo e depois no combate a esse mesmo positivismo, em que se pensava que o facto traria a própria verdade contida dentro dela, que era autodefinidora, houve uma reação compreensível de relativismo, mas que atingiu muitas vezes também o hiperrelativismo. Por isso a postura do historiador hoje e no futuro é continuar a procurar a verdade em história, mesmo que, como diz o Paul Ricoeur, esta verdade esteja sempre em suspensão, seja apenas provável, plausível, contestável e inserida num processo de escrita sempre em construção. Em história, como noutros domínios do conhecimento humano, as verdades são provisórias, múltiplas e até contraditórias. E muitas delas dependem da interpretação dos factos, a qual difere de historiador para historiador. Mas os métodos de análise histórica prendem-se sempre ao real e rejeitam sempre, do meu ponto de vista de profissional, não a verdade possível, mas a mentira. Futuros historiadores, tal como os do presente, argumentarão com base em provas e darão uma interpretação dos factos ao contextualizar a ação humana. A contextualização é fundamental, na certeza que a história é um processo em mudança que procura sempre dar sentido à infinidade de ações humanas ocorridas no passado, as quais têm efeitos determinantes hoje. A história, que é assim muito mais do que uma narrativa do que aconteceu no passado, está, no entanto, hoje a ser transformada pela revolução da informação e da comunicação, e essa transformação cria condições para a desinformação, a fake news e, o pior disso tudo, a fake history. Mas sempre houve fake history, pelo menos desde que há a escrita. Eu vou só aqui tenho aqui alguns exemplos, mas dou aqui uma que é bastante próxima de nós, que tem a ver com o terremoto de Lisboa de 1755, como sabem, atribuído por muitos à punição divina pelos pecados humanos, e que levou a que o filósofo iluminista Voltaire denunciasse as falsas notícias religiosas na sua obra Candide e o Optimismo. E eu acho que é essa postura que nós continuaremos sempre a ter que ter. Embora um velho fenómeno, as falsas notícias
têm na atualidade novas modalidades de sucesso ao serem difundidas pelas redes sociais, por qualquer um, sem recurso a qualquer prova e numa velocidade e escala sem precedentes. Para contrariar fake news, a imprensa de referência, eu aqui tenho 2 jornalistas de referência, recorre à crítica de fontes ou ao chamado fact-checking. E a história é precisamente a disciplina que conta entre os seus principais passos com o fact-checking das fontes, sabendo que à medida que falsas crenças são contrariadas por provas sólidas, muitos se entrincheiram ainda mais nelas através do fenómeno da dissonância cognitiva. Aliás, isto era uma questão que já foi abordada no Novum Organum em 1620 pelo filósofo de direito natural Francis Bacon, que descreveu esse fenómeno psicológico, hoje referido como viés de confirmação, ao afirmar que o nosso pensamento tende para dar mais peso ao afirmativo e positivo, razão pela qual o indivíduo tende a realçar qualquer facto que comprove a sua teoria. Aliás, esta questão que eu acho que está a minar completamente a ética é precisamente a polarização e o facto de que as pessoas não se estão a encontrar, a argumentar ou numa discussão, mas, ao fim e ao cabo, estão a ir por caminhos paralelos completamente separados. Na era das fake news e da falsa história, manipulada por motivos ideológicos e de propaganda, o trabalho dos historiadores é um antídoto ao incluir, e volto a referir, penso que é a mesma questão para os jornalistas, a análise textual e a crítica das fontes, a contextualização. Tem que acabar. Não digo tanto, mas quer dizer, há pelo menos uma pessoa que tem que sair a uma no painel a seguir. Ah, está bem, pronto. É que eu não consegui ler a sua letra. Eu também já vou ter essa dificuldade. Pronto, então eu vou aqui acelerar. E eu quero, sobretudo, assinalar que o jornalismo é fundamental para a história futura e o fact-checking hoje do bom jornalismo, do jornalismo, para não falar do jornalismo entre aspas, é praticamente igual à nossa forma de fazer história. Ao fim e ao cabo, o jornalismo faz uma história imediata e nós vamos também para o passado e, sobretudo, mas sempre para a ação humana no passado. Por isso, os historiadores de hoje e do futuro deverão sempre ter em conta, além dos arquivos, o Twitter, o Facebook, o Instagram, bem como sites partidários e fornecedores de ficção. Se esta situação é um desafio para os jornalistas, cuja profissão é, por assim dizer, o primeiro esboço da história por fazer, é-o também para o historiador. Ele tem de insistir mais na contextualização, mesmo na própria contextualização do que é uma fake news, combater as falsas histórias com histórias reais, mostrar como se pode dar sentido à forma como os média e os governantes frequentemente falsificam a verdade e como histórias fraudulentas são usadas. E, finalmente, ensinar aos estudantes e às pessoas em geral a questionarem a origem das notícias falsas, a perceberem-se dos vieses intelectuais que falsificam a verdade, a avaliarem as provas, a considerarem o contexto, a procurarem inúmeras fontes de confirmação de uma afirmação. O papel da história continuará a ser de prezar a complexidade, não o simplismo, e a nuance, acima das explicações demasiado simplísticas. Desculpe lá e obrigada. Muito obrigado, eu peço imensa desculpa, quer à Irene, quer sobretudo às pessoas que foram privadas de ouvir a exposição tão interessante dela, mas pronto, eu cometo sempre este erro de tentar, são tantas as pessoas que quero ouvir, que
convido sempre gente a mais e, portanto, acabam hoje por ser vítimas. E, portanto, a minha sugestão era que arrancássemos rapidamente para o próximo painel sobre a economia. Chamava o João Ferreira do Amaral, a professora Clara Raposo, o Ricardo Paes Mamed, o Marco Capitão Ferreira. Ótimo.